Estou gravando. Tá. Então, a proposta do semestre nosso é que tenhamos projetos. Então, eu vou vir pontualmente numa aula, vou falar sobre um tema, e aí após essa aula, ainda hoje não, hoje eu vou ter só um tema mais aleatório, mas depois cada um de vocês, como projeto do semestre, né? Cada um de vocês vai escolher um nicho de mercado, até a gente vai usar o site do Sebrae como apoio para entender regra de negócio, para entender nichos de mercado. Eu separei algum material do Sebrae bem bacana, para que a gente possa, né, vocês podem até começar a já pensar nisso. Cada grupo, nós vamos fazer umas duplas, cada dupla vai escolher um produto, né, um mercado. Exemplo, eu quero pet shop. E nós vamos tentar levantar todos os requisitos, tendo com base o apoio do Sebrae para entender um pouco o negócio, porque nós precisamos entender as regras de negócio. E com base nesse tema que vocês escolherem, né, nesse nicho, nós vamos materializar as etapas de análise de sistemas que antecedem a codificação. Basicamente é isso. O que eu preciso deixar pronto para começar a iniciar um sistema? Então, eu acredito que vocês vão curtir bastante, né? Até porque vocês vão começar a simular como que é esse produto, como que é esse mercado. A única coisa, eu até ia pedir para a Rafa ter devolvido para vocês na reunião e acabei não falando porque não quis me estender lá na fala. Eu ia pedir para vocês, né, mais do que nunca, esse bimestre, mais do que nunca, quando termina uma aula, vocês vão receber uma atividade para a próxima semana. Mais do que nunca vocês vão ter mesmo que cumprir esse prazo. Por quê? Como é um produto de software, então a atividade prática da semana impacta na outra atividade prática da semana. Então é algo com começo, meio e fim. Não vão ser mais atividades isoladas que quando você não entrega uma, não impacta na entrega da outra. Então, mais do que nunca, o meu pedido nessa disciplina agora, até porque, como vocês sabem, eu amo o que eu faço e eu preciso e quero muito que vocês aprendam para que vocês saiam melhores do que entraram. Então, mais do que nunca, eu preciso desse comprometimento de vocês, porque eu sei que é assim que vocês vão solidificar os conhecimentos e depois quem for fazer uma faculdade na área de sistemas, né? Ou para quem já procurar assim, se jogar no mercado de trabalho de informática, esses conteúdos dessa disciplina eles vão ser muito relevantes para vocês. Eu lembro que quando eu trabalhava lá na outra faculdade, quando eu era coordenadora, eu também dava aula em uma das turmas e eu dava exatamente essa disciplina. E foi muito interessante, porque é normal, né? Faculdade, noturno. Eu tinha uma turma que eu gostava muito também, mas tinha uns alunos ali que, nossa senhora, não estava fácil disputar com o bar, viu? Como tinha o boteco da esquina, uma galera imensa faltava para ir botecar. E aí as coisas não caminharam bem para esse grupo de alunos. E foi muito interessante, que depois... o nome dele era Luiz, inclusive eu amo o Luiz, eu gosto muito dele. E ele ia nos botecos mesmo. E depois de um tempo, a gente compartilhou lá uma vaga de estágio na empresa chamada Stefanini. A empresa Stefanini, depois vocês podem até procurar no Google, ela é uma das melhores da nossa região para contratar suporte. O suporte deles atende toda a região nossa aí de Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Itu. Tem uma empresa forte na terceirização de suporte, de profissionais de suporte. E aí o Luiz, felizmente, quando a gente fez a divulgação da vaga, ele entrou no suporte. Que aí estava bem, porque para ir para o suporte também, né, a bagagem
não estava impactando tanto do que ele sabia ou deixava de saber. Foi mais uma questão de entrevista, mesmo estar matriculado no curso. E aí, como o Luiz era uma pessoa muito carismática, simpática, e ele tinha lá vários pontos positivos, ele acabou tendo uma oportunidade de trabalhar num outro departamento, em que ele ia iniciar aí na área de desenvolvimento de software, o que foi um presente para ele. E aí um dia ele foi na minha sala lá de coordenação e falou: Trido Deus, por que eu fui pro boteco? Tudo aquilo que tinha na sua disciplina, agora eu tô sendo cobrado lá na prática e tô apanhando. Tô tendo que estudar tudo sozinho de novo. Eu falei: pois é, Luiz. Pois é, me trocou pelo boteco, deu no que deu. Mas é isso que eu queria falar. A disciplina é bastante rica. Vocês vão ter um subsídio bem bacana, uma bagagem prática em que vocês vão poder aplicar aí na vida de vocês, tá bom? Ok? Vocês concordam com essa ideia do projeto, com começo, meio, muito meio e fim? E sempre saber que vamos ter uma prática para que vocês desenvolvam em casa alguma atividade? Tranquilo, turma? Sim? Tá. Sim. Luana concorda. Deixa eu ver. Yasmin, tudo bem, Yasmin? Legal, Yasmin. Madu? Cadê tu, Madu? Cheguei. Legal. Então tá bom, nós vamos conduzir dessa forma. Eu fiquei confusa, Rafa, naquele dia da reunião lá, se foi a sua turma, porque eu participei de tantas reuniões que pontuou a necessidade de aulas síncronas, ou é o contrário? Tenta me pontuar qual é a necessidade da turma. Rafa? A Rafa tá com problema da internet, ela já avisou, inclusive. Vocês conseguem pontuar qual que é o desejo de vocês? Que tenhamos algumas aulas síncronas ou nada síncrono, assíncrono? Qual que é o desejo aí de vocês? Vamos ver o que a Ana fala. Bastante gente digitando aqui, vamos ver. Nossa, que tá demorando de vocês digitarem. Acho que entendi. Entendi, Felipe. Tá. Fiquei em dúvida mesmo. Tem uma das turmas que haviam comentado que estão tendo muitas síncronas de todos os professores, né? Então eu vou tentar. Eu estava fazendo um intercalado, um sim, um não, um sim, um não. Com a turma de vocês, eu vou fazer um sim, dois não, deixando o material lá, tá bom? Também menos que isso seria prejudicial para vocês, tá bom? Combinado assim. Também tinha uma outra dúvida. Não é com vocês, tá? Então era só isso mesmo, porque eu sabia que uma das turmas tinha comentado essa questão que estão sobrecarregados com todos os professores. Beleza, então vamos começar nosso conteúdo de hoje. Eu vou compartilhar a tela aqui. Era um material que eu tinha deixado para vocês já lerem na aula passada, né? Para que vocês chegassem aqui não tão perdidos e que a gente pudesse
contextualizar. Então, eu vou compartilhar aqui o material, que é um PDF. Compartilhar. Estão vendo, pessoal? Só falem pra mim se já carregou aí pra vocês. Não? Ainda não. Tá lento aqui pra mim também. Ixi, que lerdo. Vou tentar de novo. Janela. Agora foi, não foi? Vocês estão vendo? Tá o tamanho legal aí? Então tá bom. Vamos lá. Ok. O tempo da nossa aula de hoje são palavras bem bonitinhas, né? Chama briefing e brainstorm. E eu vou tentar explicar para vocês de forma prática por que eu usaria um briefing e um brainstorm de forma bem rápida. E depois a gente vai acompanhando a apresentação aqui para que vocês entendam algumas características. Vamos pegar um profissional de computação que trabalha com desenvolvimento web, desenvolvimento de websites, ou então sistemas para web, que seria um pouco mais complexo, né? Mas posso pegar o exemplo de um site de divulgação de uma empresa, que até não envolva a parte de sistema, mas um site que precisa divulgar a empresa, mostrar seus produtos, criar um canal de atendimento ali com o cliente e de repente até trabalhar com e-commerce. Esse seria um exemplo que eu posso dar para vocês. Aí o que acontece? Os clientes vão até a empresa de desenvolvimento de software e falam o que querem. Eu quero um site para o meu, vou pegar um exemplo, para o meu pet shop. Eu gosto de cachorro, hoje toda hora estou falando dos pet shop da vida, porque meus cachorros estão precisando tomar banho. Só pode, né? Então, eu tenho um site para um pet shop. Aí o cliente vai até você, que é uma empresa de desenvolvimento web, e pede um site para o pet shop. Aí ele fala, aí você pergunta, legal, o que você quer? Aí a pessoa vai falar que quer um sistema para mostrar que tipo de serviço oferece. Eu caí. Não, tô aqui ainda. Mostrar que tipo de serviço oferece, os horários disponíveis de atendimento, colocar as fotos já dos gatos e do cachorro que saíram de lá mega gatinhos, esse tipo de coisa. Ok, você fala ok. Parece simples, não é? Só que não é. Aí você sai, né, do atendimento desse seu cliente e senta para programar. Ou então, né, o correto seria, né, se uma empresa de grande porte, que você sentaria com a sua equipe para passar o que você quer nesse produto. Ou seja, você ouviu algumas informações ali muito superficiais e quando sua equipe começar a desenvolver essas informações muito superficiais, elas não vão conseguir orientar e direcionar o trabalho do desenvolvedor. E assim, é muito comum que as pessoas comecem mesmo a desenvolver com essa informação super nada palpável. Só que em tempo de desenvolvimento, muitas coisas vão acontecer e muitas dúvidas vão surgir. O que acontecia no passado é que nós não tínhamos um público tão exigente, as pessoas continuavam desenvolvendo e entregando produtos insatisfatórios. Insatisfatórios em vários aspectos. Primeiro, que não dava o retorno financeiro que aquela empresa queria, se fosse um exemplo de e-commerce,
e o motivo estava porque você não conseguiu ler aquele segmento que você está desenvolvendo, você não conseguiu entender o produto daquilo que você está desenvolvendo, você não entende nada das regras de negócio daquele produto, você não sabe quem são os concorrentes, você não sabe qual é o público-alvo. Qual é o público-alvo? É criança? É adolescente? São jovens? São adultos? São idosos? Qual é a faixa etária desse público-alvo? Né? Essa é uma informação. E qual é o sexo do seu público-alvo? É homem, é mulher? Ou é indiferente? Se você vai fazer um produto, um sistema de cosmético, né? Um website para cosmético, claro que mudou muito, que os homens também são vaidosos hoje, mas a grande fatia do seu público-alvo é mulher. Então, todo o seu empenho de desenvolvimento teria que estar focado em algumas características e norteados, né, por características que, de alguma forma, conquistem a mulher. Então, esse seria o grande erro do passado quando se desenvolvia interfaces, principalmente interfaces, e sistemas, porque a equipe que estava em desenvolvimento, ela não sabia ler o seu produto, né? Não sabia ler o mercado em que ela estava desenvolvendo. Aí o que aconteceu é que, claro que existem vários outros documentos, e vocês vão aprender isso na próxima etapa das aulas, vários tipos de documentos, mas um deles se chama briefing. A palavra briefing, né, se traduzida ao pé da letra, significa instrução. E é muito legal que o povo da computação pega essa palavra briefing e brinca com ela, do tipo, não posso ir hoje porque eu vou briefar, olha que louco, eu vou briefar o meu cliente da fábrica Indaiá. Eu não posso atender hoje porque eu estou briefando o cliente, né? Coisa de brasileiro, né? Pega a palavra e deixa ela portuguesada, mas é muito comum a gente falar que está briefando um cliente. Estou briefando um cliente. E o que é o briefing de verdade? Se eu perguntasse para vocês uma pergunta de questionário aí, o que é um briefing? De forma mais simples, o briefing é a passagem de informação de uma pessoa para outra. E quem são essas pessoas? O cliente, no caso, e o analista. Então, essas são as duas pessoas envolvidas. Eu uso o termo analista porque eu sempre estou levando em consideração que eu tenho uma empresa muito séria, né, de desenvolvimento, em que todos os papéis são bem definidos, né, que não é o designer que faz código, que não é o desenvolvedor que faz o designer e que não é o programador que faz a entrevista com o cliente, porque quem vai fazer isso de fato é o analista. Quem faz essa ponte aí é o analista. Então, os resultados dos projetos variam na razão direta da qualidade das informações que dispomos para trabalhar. Quanto mais informação eu tiver, mais positivo é o resultado do meu produto. Então, por isso, se lançam cada vez mais a levantar essas informações de forma técnica. Se eu desconheço um assunto ou o cliente não disponibiliza as informações precisas, nós não conseguimos entender o problema. E tem um agravante aí. Afinal de contas, a empresa vai te colocar em contato com alguém do lado de cá, né, na empresa. Quem é essa pessoa? Você tem direito, né, como profissional analista, de indicar qual é a pessoa melhor para participar desse contato com você. Se mandarem alguém que não conhece da empresa, que não conhece do produto, que não conhece da rotina de trabalho, essa pessoa também não vai te ajudar. Então, qual que é a pessoa ideal? Geralmente uma necessidade de sistema, de software, de site, nasce de algo que estava sendo feito de forma manual. As tarefas estavam sendo feitas de forma manual.
Como essas tarefas eram feitas? Então, essa pessoa que fazia as tarefas de forma manual é uma das pessoas que devem participar desse momento com você. Porque muito do que era manual, você vai informatizar. Uma outra pessoa muito importante seria um gerente. Porque o gerente enxerga, vê e lida com todos os departamentos. E aí, o terceiro, né, e talvez o mais importante, é o presidente, o dono da empresa, porque ele tem a história da empresa. É quem mais conhece daquele segmento em que ele está atuando, com certeza. Também, novamente, né, é uma utopia de que vocês estejam desenvolvendo para uma empresa totalmente bem segmentada, em que tenhamos papéis definidos. Do lado de cá, como empresa de desenvolvimento de software, uma empresa bem segmentada, com todos os papéis super delimitados. E do lado de cá, empresa contratante, empresa séria, com seus papéis bem mapeados. No início da carreira de vocês, pode ser que isso não exista do lado de cá e isso não exista do lado de cá. Em alguns momentos, vocês vão ser forçados a trabalhar nessa ótica em que você é o programador, em que você é o analista, em que você é o designer. Isso não cola muito bem, é muito raro alguém conseguir fazer código design, que é front-end e back-end. Isso é muito raro. Eles acabam pecando, né, pelo front-end. Mas existem empresas que são de pequeno porte de desenvolvimento de software que seguem essa linha aí, tá bom? Então, um dos lados vai ficar mais capenguinha que o outro, não tem jeito, mas é o que temos. E do lado de cá, a empresa contratante também não tem delimitado todas essas funções hierárquicas, né? Mas nesse caso você teria que trazer então aquele que faz as tarefas manuais que agora estão sendo implantadas de forma computacional. Entendido até agora? O papel do... Para que serve o briefing? Zé, deixa eu perguntar uma coisa. Você tem ideia do valor que eu vou gastar? Entenderam, galera? Sim? Que eu vou gastar para você fazer isso para mim? Trazer a terra do Gabriel 25 até o meu terreno? Mais ou menos. Tá bom, Luana. Vamos continuar. Com os exemplos aqui, você vai entender certinho o que é. Tendo um briefing completo, você tem um guia. Ele é um guia para você. Para que você possa conceituar, entender, né? E desenvolver o seu projeto. Então, ele é o seu documento guia. Uma orientação. Você vai nessa reunião, você vai fazer o briefing e você vai ter outras reuniões. Geralmente, quando você faz o protótipo, você vai, pega o seu briefing, faz um protótipo. O protótipo é um esboço. Nós vamos ter uma aula só sobre prototipação. E aí você volta, então, numa outra reunião seguinte para mostrar o seu protótipo para ter o aval da empresa contratante. Regra: quando você for para a segunda reunião, você tem que levar o briefing de novo e vocês vão reler junto o briefing para juntos entenderem se aquilo que está no briefing foi representado dentro do seu protótipo. E aí somente depois dessa segunda reunião é que você pode então começar a desenvolver seu produto com mais segurança. E claro, nunca deixando o cliente longe do desenvolvimento, né? Vocês tiveram uma aula falando sobre Scrum, sobre metodologia ágil de desenvolvimento de software, e ficou claro que quanto mais próximo você manter o cliente, melhor será o resultado. Eles dão trabalho, dão piti, são chatinhos, mas eles próximos te ajudam a não ter retrabalho, né? E acertar na mosca de fato no produto final. Continuando aqui, ó, o que não pode acontecer no briefing? Briefing muito extenso. Vocês vão entender que o briefing é uma sequência de perguntas, né, questões. Se você criar um briefing muito extenso para que ele tenha que responder tudo aquilo, ele acaba ou desistindo ou respondendo de qualquer jeito.
Então você tem que ter o bom senso aí, a maturidade na hora de construir o briefing, para que ele não seja muito extenso e também se ele for curto demais, você não consegue ler tudo o que você precisa. Você não consegue enxergar tudo o que você precisa. Então você tem que pegar, analisar e identificar a relevância naquilo que você vai briefar. Coisas que acontecem que é assim, eu consigo pegar um briefing e ler e entender que estão tentando impor alguma coisa. Porque eu gosto de... eu prefiro desenvolver mobile do que web, por exemplo. E aí no briefing, as perguntas induzem a pessoa a responder que ele quer um mobile e não um web. Então não pode impor a sua ideia dentro do briefing. Uma outra coisa que eu já cometi erro, por exemplo, eu gosto de determinadas cores. Eu, Adriana, gosto de determinadas cores. Só que eu não posso fazer um produto de acordo com o que eu gosto. E isso está ali de alguma forma explícito, que caminho que eu vou seguir. O caminho não é meu só. O caminho tem a ver com a identidade daquela empresa, com a história daquela empresa, com os requisitos daquela empresa. Então essa imposição através do briefing, ela é de fato um fiasco, certo? Hora errada, maneira errada e, como eu já havia dito, pessoas erradas. Escolher quem vai ser briefado, quem vai fazer parte do briefing é importantíssimo. Definir uma hora correta para isso. Não é um remendo, não é um encaixe. É um momento em que você de fato pode estar com aquelas pessoas e que aquelas pessoas possam estar com você. Nas empresas, né? É muito comum que as pessoas estejam tão atarefadas, que receber o analista seja um fardo. Entenda qual é o momento melhor para atender essas pessoas. Em qual momento que você não vai impactar na rotina de trabalho dela. Então é uma outra coisa que as pessoas erram muito. Esse planejamento de briefing, ele é feito para atingir objetivos claros. O que você quer? Aonde você quer chegar? E responder questões do tipo: quem estamos tentando influenciar? Como queremos influenciá-los? Quando e a que custo? Então isso daqui, se vocês puderem tirar uma foto disso aqui. Quais as metas do briefing? As metas do briefing é chegar a essas conclusões aqui. Então isso é uma pergunta que pode aparecer em algum momento. Tira uma fotinha aí da tela para vocês guardarem isso depois, tá bom? Ainda continuando, o que eu fiz? Pedi para que vocês, que nunca construíram um briefing, possam entender o que é importante, o que é relevante, como que ele não vai ficar muito extenso, como ele não vai ficar muito curto. Seria um desafio assim desumano para vocês nessa etapa, né? Até porque não tem nenhum parâmetro ainda. Então o que eu fiz é pegar um documento oficial sugerido pela ISO de qualidade de software, em que nos norteia, né, para que essas perguntas sejam bem direcionadas. Então, primeiro nós fizemos essa divisão aqui, seu briefing. Crie um cabeçalho. No cabeçalho precisa constar o nome da empresa, o nome do projeto, os responsáveis por essa empresa, em que data que está acontecendo o briefing. O item 2 traz informações específicas. Qual o ramo, qual a área de atuação, há quanto tempo estão no mercado, que produto vende, que serviço oferece, para que você comece então a entender essa empresa. Outras informações gerais, né? Tem acesso à internet na empresa, provedor de internet, tem já algum site hospedado, quem confere os e-mails da empresa, qual o endereço, se já existia algum site atualmente, como
essas rotinas eram feitas no passado? E aí vem, terceiro item, terceiro grande bloco e muito importante do briefing, né? Que é o objetivo daquele produto, que no caso é um site. Isso é uma orientação da revista Web Design, tá, gente? A revista Web Design ela é uma revista especializada em design para web. E ela fala que o seguinte, nós precisamos descobrir com o cliente quais são os objetivos dele. E ficou isso é muito bacana, porque não tem como fugir desses 3 objetivos, que é gestão. Eu estou criando um site de um sistema web, um sistema que busca cadastro, relatórios, consultas, controle financeiro. Isso é um site de gestão, é um sistema web. Ele é um site de comunicação? Você quer só se divulgar e falar para muitos sobre o que você é? Ou ele é um site para relacionamento com o consumidor, para manter o público fiel? É um site em que você dá dicas? É um site que você disponibiliza perguntas frequentes? É um site em que você traz informações relevantes sobre aquela área? E aí, com isso, ao oferecer algo, você consegue estabelecer um relacionamento melhor com o seu consumidor. Então, essa parte do objetivo aqui tem que estar muito claro, certo? Seções padrões mais tecnologias a serem utilizadas. As seções geralmente previstas em um site, gente, se você for construir um site básico, né? Ele precisa do home, que é uma página de abertura em que você apresenta a empresa, uma página de produtos, para que você possa listar todos os produtos. E eu particularmente gosto que coloque a página clientes. Quais são os clientes? Se você tem clientes com nome forte no mercado, isso é atrativo. Então, colocar os clientes ali é importante e manter ali com os seus clientes algum tipo de contato e de canal. Uma aba para downloads, quando você oferece algum tipo de documento, algo que o seu cliente final possa usar. Um portfólio, também linkado à página produtos, com tudo aquilo que já foi feito. Opção de contato. Antigamente a gente só tinha o formulário de contato, que era meio que obrigatório. Hoje você deve ter o formulário de contato e, além disso, a bolinha lá embaixo, né, do WhatsApp, que é o contato que mais acontece. Quais as tecnologias que estão presentes? Isso você mesmo, todas as outras perguntas, você vai decidindo e direcionando o seu cliente para que você consiga essas respostas. Só que quais tecnologias estão presentes? Você precisa entender. Aí vem dicas para vocês. Se você vai fazer um site de comunicação, da divulgação e relacionamento com o consumidor, basicamente você precisa de alguém do front-end. Essa pessoa do front-end é quem entende de tela, de interface, de usabilidade, de cores, certo? Então, você vai entender com isso que você precisa de alguém para trabalhar hoje seria com HTML5, olha só, para fazer essa parte que é visual, você precisaria de HTML5, CSS, que são as folhas de estilo, e JavaScript. Com isso aqui, ó, com essas 3 tecnologias, você vai conseguir um site visual. Então, o profissional envolvido, ele não é um mega programador. Ele precisa só entender dessas interfaces aí. Vocês devem ter ficado frustrados, né? Pô, mas eu nem aprendi HTML, você falou que não preciso ser um mega programador, né? Para vocês que estão começando agora com o professor Rolando, não é isso? Vocês estão tendo a matéria com o professor Rolando, Luana?
Ah, legal. Sim. O que mais que ele propôs com vocês? HTML? Mais alguma coisa? Esses três. Sim, é o que eu imaginei. Então vocês começam com desenvolvimento web, faz muito sentido isso. Entendendo HTML5, CSS e JavaScript. Com isso vocês conseguem construir um visual bacana para o site, né? Que não envolve tanta lógica e programação. Então aqui, quais as tecnologias estão presentes? Você já poderia, com base na pergunta anterior, definir quais são as tecnologias que você vai usar. Agora, se você precisar de um site de gestão, que tem cadastro, consultas, relatórios, que gera PDF, que faz um link direto com o WhatsApp e deixa seu WhatsApp mais inteligente, aí você ia precisar de HTML5, mais CSS, mais JavaScript, mais PHP, um exemplo, mais Ajax, mais, olha que loucura, jQuery, seria um bom começo. Então, se você vai para a parte de gestão, um site muito mais inteligente, você precisa de tudo aquilo que você precisava antes, incluindo uma linguagem como PHP, e eu também sei que vocês vão ter PHP, se não agora no próximo semestre, porque o PHP é aquele que consegue dar inteligência, a lógica. Vocês tiveram programação, não tiveram? Comigo? Então, aquela programação em que você colocava lógica, if, else, else, if, que lá nós fazíamos em C, aqui na web vocês vão fazer com PHP, que dá inteligência, consegue se conectar com um banco de dados, mandar dados para lá. O Ajax é quem dá velocidade, o próprio nome já diz, né? Ajax. É quem consegue dar velocidade para esse tráfego não ficar tipo, manda para lá, volta para cá. Ele consegue dar agilidade no seu código. E jQuery, que permite você fazer algumas firulas bem interessantes. Então, com isso, concordam que vocês já conseguiriam responder a questão 5 em quais as tecnologias que estão presentes. 6. Qual que é o diferencial? Com base na concorrência, o que seu cliente tem de bom? Qual que é o grande diferencial? E aí tá falando aqui para vocês uma dica. Se eu vou fazer um site de pet shop, você, desenvolvedor, primeiro deve verificar quais são os outros sites dos concorrentes. Porque na sua entrevista do briefing, você também precisa entender quem são os concorrentes. Aí o item 7, você descobre o público-alvo, sexo, faixa etária, grau de instrução, classe social do público. Por que grau de instrução? Dependendo do grau de instrução do seu público-alvo, você vai estabelecer um tipo de linguagem escrita ali com o seu público. Classe social, A, B, C. Quem é o público? O que ele lê? Ele lê jornal, ele lê revista, ele só se informa pela internet, ele sai sábado à noite? Que programa de TV que ele assiste? Em que bairro mora? Que meio de transporte que utiliza? E onde ele passa as férias? Não parece que é relevante, né? Mas vocês vão entender que tudo isso é relevante. Item 8. Demais itens relevantes você adapta a cada projeto. Imagem que pretende transmitir. Eu quero ser um site moderno. Eu quero ser um site sério. Eu quero ser um site romântico. Eu quero ser um site que transmita tranquilidade. Por quê? De acordo com essa resposta, você trabalha num layout com cores específicas. Já existem alguns documentos na empresa? Tem banner, tem cartão de visita, tem cartaz? Manda foto pra gente. Você precisa ver esse material, porque você não pode mudar a identidade do produto. Se eu já tenho um logo, se eu já tenho cores padrões no projeto, você tem que, de alguma forma, seguir isso.
Qual o marketing que existe atualmente? O que você tem de verba? Quanto que a gente pode gastar nesse projeto? Se a verba é curta, você vai deixar um projeto bem enxuto. Prazos. Quer perder cliente? Na área de desenvolvimento, não cumpra prazos. Você vai ter que definir o prazo da primeira entrega e depois disso fazer alguns ajustes para a entrega final. Mas isso tem que ser cumprido, porque para o cliente isso significa dinheiro. Ele está projetando isso para que você ganhe dinheiro. Contatos. Não perca tempo apresentando para quem não vai decidir. Então, na hora de apresentar sua prévia, né, o seu protótipo, quem é a pessoa que aprova isso? Não perde tempo mandando para várias pessoas. É quem vai aprovar isso. Geralmente é quem tinha participado do seu briefing. Então, reúna novamente a equipe e apresente seu protótipo. Depois do protótipo, apresente a sua versão primeira do projeto, ok? Então, esses itens, 10 itens aqui, são os obrigatórios dentro de um briefing. Com ele, você vai ter um questionário não tão curto, nem tão longo, conseguindo tirar tudo de importante. Entenderam agora? A Luana que falou que tinha entendido mais ou menos o que é um briefing. Todos entenderam o que é um briefing? Sim? Sim. Respondam aí, galera. Cadê vocês? Ana? Onde tu tava, hein, Luana? Isso mesmo, Rafa. Conjunto de informações precisas para que você comece o desenvolvimento do seu produto. Muito bom. Então, qual que é a proposta? O que eu fiz? Eu vou agora compartilhar outra tela com vocês, tá bom? Eu peguei, né, essas orientações da ISO, do desenvolvimento web, com aqueles principais tópicos, que são aqueles 10 grupos, e transformei aquilo num briefing de verdade. Então, eu tenho aqui, ó, um modelo de briefing, ó, com aquelas subseções que eu falei para vocês. Eu montei, né, um questionário saudável para que vocês pudessem, então, conhecer e ter um documento seguro para seguir. A proposta é o seguinte, vou compartilhar outra tela para vocês verem. Para compartilhamento, compartilhar, e do Chrome. Ok, viram aí uma tela nova que eu compartilhei, né? Essa tela é a tela do Moodle. E olha o que eu coloquei aqui, ó. Então hoje, nessa aula do dia 23/8, eu falei para vocês o que é um briefing, né? Eu tô gravando a aula, vou colocar de volta aqui também para vocês, caso precisarem assistir. E aí eu tenho mais 2 aulas, ó. 2 aulas que vão ser assíncronas. Dia 30/8, que é a semana que vem, vocês vão formar duplas, e de preferência essa é a dupla que vai ser mantida até o final do semestre, porque vocês vão ter um projeto começo, meio e fim. Vocês vão abrir o modelo de briefing que eu criei com base naquelas orientações. Então, é o modelo de questionário do briefing.
Em dupla, vocês vão simular a construção de um briefing, sendo que um aluno é o entrevistador e o outro aluno é o dono da empresa. Então, vocês vão brincar de simulação. Para isso, vocês vão escolher um tema para o site. Pode ser um site para uma empresa de eventos, para venda de produtos pets, para um consultório odontológico. Enfim, vocês vão escolher o tema, vocês têm essa liberdade. Feito isso, vocês vão simular o preenchimento do briefing com base nessa entrevista, né? E com base no tema escolhido. E essa é a primeira atividade prática que vocês vão me enviar, tá bom? Então tem a data limite aqui, que é 5/9. Vocês têm até o dia 5/9 para mandar essa atividade, ó, envio do briefing. E o que eu quero é que vocês coloquem em prática esse documento e com isso vocês vão entender o quanto que ele é útil. Analisem bastante todas as questões, visitem, se vocês escolherem, por exemplo, um site para empresa de eventos, lá para Capivari, um exemplo, você pode visitar outros sites de empresas de eventos de Capivari e das cidades vizinhas, porque esses são os principais concorrentes, tá bom? Então, isso no dia 30/8. E aí, no dia 6/9, que também vai ser assíncrona, tem uma outra data limite de envio da atividade, vai ter um material de apoio falando sobre formulário de solicitação do sistema. Aqui também é um documento. Vocês vão visitar o site do Sebrae para ter ideias mais relevantes ainda. E vão também enviar simulando esse formulário de solicitação de sistema. Como essa aula não vai ser síncrona, vocês têm material de apoio aqui para leitura, tá bom? Combinado então, turma? Entendido? O que temos para a próxima semana? Sim? Então é isso. Entendido, né? Então, em resumo, vocês vão simular em dupla a construção de um briefing. E aí depois, na aula que eu tiver síncrona com vocês, eu quero entender o que vocês mais conseguiram absorver aí de positivo nesse briefing. O que vocês acharam sobre o briefing, tá bom? Então é isso, gente. Encerro a minha primeira aula hoje. E vamos caminhar e construir um sisteminha aí, né? Um projeto. O sistema não é por minha conta, não sou a professora de programação, mas vamos, para vocês, né? Mas vamos construir um documento, né? Um documento de análise de sistema bastante rico e que demonstre para vocês como é o bastidor da área de desenvolvimento de sistema. Tchauzinho, fiquem com Deus, um beijo, tá, turma? Até o nosso próximo encontro daqui 2 semanas. Beijos. Eu vou colocar a aula gravada lá, tá bom? Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Guiba. Dandara. Peraí, não sai. Pelo amor de Deus, preciso fazer chamada. Alguém já saiu? Não saia, não saia. Peraí. Vai ficar com esse nome agora, Guiba? Fazer o quê, né? De vez em quando eu vou falar, a Guiba entrou. Fazer o quê? Não tem culpa, né? Ai, amores meus. Eu mandei o traço aí, cara. R$1.000. O que eu tô fazendo aqui? Cadê vocês? É uma só. Ah, não, tá. Peraí, eu vou anotar aqui o nome de todo mundo que tá. Ó, Caio, Dandara, Felipe, Giulia, Guilherme, Júlia com J, o Marcos, a Rafa. Alguém mais? A Ana, né? A Ana, a Luana,
favor. Caio, já coloquei. Felipe, Ana, Ué, Rafa, Ana, a Luana, a Bruna, Bruna, também tinha a Madu, Dandara, já coloquei, Madu, a Yasmin, que saiu, Guida, Rafa, deixa eu ver se faltou mais alguém, e a Ana, Gabriela Claudinho. Tá certo aí, gente? Marcos? Esqueci de alguém? Eu, Júlia, coloquei a Juju também aqui, ó, Júlia. Então tá bom. Ok, obrigada. Agora tu pode ir. Beijocas. Até a próxima. Fazer chamada já lá. Tchau.